Como vai? Tudo bem? E aí, tranquilo? Estamos aqui nessa luta. Não é fácil, né, cara? Rapaz, Me ouve todo mundo. bem? Estou te ouvindo bem, te vendo. Estou te ouvindo, te vendo, tudo certo. Beleza. Tô acertando aqui, ó. E aí, como é que foi o debate ontem da nossa candidata? Vi uns pedaços só. Rapaz, ontem foi um debate bem mais quente, né, do que o normal. Afinal de contas, tá uma, começou-se, né? Outro dia teve um amigo meu que falou o seguinte, né? Eles estão desesperados com o nosso crescimento, e é como se eles fossem aquela presa que é pega numa, numa armadilha e fica fazendo de tudo, se debatendo, né? Porque o abate é iminente, né? Rapaz, E aí que interessante. eu achei que ele. Segunda-feira, cedo já, rapaz, meu telefone tocando, que eu tô trabalhando aqui para Santa Catarina. Ah, Aí eu falei, mas ah, rapaz, quanta ligação. Eu fui olhar lá os amigos meus de Curitiba. Oh, você viu e tal. Alguns que já sabem que, para o pessoal que está nos assistindo aí, você é do concurso de 2004, no Paraná, né? enfim, exatamente. Mesmo ano que eu. E daí falou assim, pô, Ah, lá o teu, não sei se você conheceu, é teu amigo, rapaz, eles estão no segundo turno, beijão. Pô, pensa numa empolgação, a torcida organizada. Eu falei, que sensacional. Daí eu te mandei a mensagem. Eu falei, pô, vamos fazer um, sim. um bate-papo com esse pessoal. Atuei bastante depois que eu saí do estado. Eu montei escritório ali na região do SIC e depois fui para o Ah, Fazendia. E lá estou trabalhando, ainda tem meus processos, já tem 12 anos, né? Eu falei, rapaz, sim. vamos fazer um bate-papo aí para ver como é que funciona. Mas conta para nós essa trajetória bacana, cara. Como é que, né, surgiu a ideia, de repente, esse crescimento bonito de ver? Então, amigo, eu vou te dizer assim, foi uma, eu estava dizendo ontem, né? Isso aqui é tudo um propósito de Deus, assim, né? A gente simplesmente só não parou de caminhar. Acho que esse é o grande segredo da vida, né? Não parar de caminhar. E foi isso que efetivamente nos trouxe aqui, foi isso que fez com que a gente chegasse nessa condição de vir a ser aí o vice-prefeito de Curitiba, que é, sem sombra de dúvida, uma função de grande responsabilidade e que a gente está tranquilamente preparado para essa missão. Eu penso que tudo que, né, quem já vivenciou ali, ó, né, os mundos de estar numa penitenciária, de vivenciar tudo aquilo que a gente já vivenciou, acho que aquilo ali nos dá casca, né, para todo tipo de pressão. E essa posição, acho que a grande competência que é necessário para se ter nessa posição é a capacidade, são duas coisas, né? É a capacidade de aguentar a pressão, a primeira, e a segunda, a capacidade de fazer uma leitura, né, dinâmica dos fatos, do que está acontecendo, para se tomar decisões estratégicas, né? Que sejam, sobretudo, positivas, né? Que tragam aí um benefício maior para a sociedade. Eu acredito que nós estamos totalmente preparados para essa posição. Eu não conhecia pessoalmente a Cristina, eu a conheci no começo desse ano por intermédio de um amigo que hoje é o nosso coordenador de campanha e que fez essa ponte, né, que fez essa ligação entre nós. E quando eu a conheci, tivemos ali quase 2, 3 horas de conversa. Foi uma conversa muito legal, de alinhamento de propostas, de ideias, né? E ficou por ali. Na semana seguinte, o, esse meu amigo me retorna dizendo que ela gostaria de falar comigo novamente. E aí, então, ela me convida para coordenar ali a construção do plano de governo. Como abraço essa missão, porque eu já faço muito trabalho benemerente há muitos anos, sabe? E aí eu sempre fui muito ligado, assim, né, ao bem público, entendeu? Eu sempre fui bem ligado a fazer o bem para as pessoas. Isso, de fato, sempre foi uma coisa muito importante na minha vida, foi um pilar da minha vida.
E a gente sabe que a caneta pública, né, quando a gente tem a oportunidade, né, ela faz você fazer isso em escala. Quando você consegue contribuir, né, com as pessoas, você consegue contribuir num nível escalar, assim, através de um cargo público, né, sobretudo no poder executivo. E é isso que eu vislumbro. Então, passado-se depois do período da coordenação do plano de governo, ela me convida para ser o seu candidato a vice, e naturalmente eu tive, né, eu escolhi, porque não dava mesmo para correr dessa missão, né? E eu creio muito que foi Deus que organizou isso tudo, que armou isso tudo, para que nesse momento a gente tivesse vivendo essa essa oportunidade, esse privilégio de poder ajudar tantas pessoas através de um cargo público como é agora, né? Então, quase 2 milhões de habitantes, na maior cidade do sul do país, uma cidade que pode ser referência em tudo que fizer, e eu tenho certeza que a gente vai fazer isso com maestria, né? Nos próximos 4 anos, vamos ganhar a eleição, e nos próximos 4 anos a gente vai conseguir conduzir essa cidade dentro daquilo que a gente considera seja o ideal para a administração pública, né? Com uma gestão técnica, com uma gestão de pessoas capacitadas, sem conchavos políticos, sem tudo aquilo que transforma o Brasil ainda num país quase que colonial, na medida que a gente tem aí famílias dominando, né? Famílias tomando conta das outras, é, do, do- dos bens públicos, das oportunidades, né? Onde não se dá oportunidade para outras pessoas. Então eu tenho certeza que a gente vai ter condições de fazer um belíssimo trabalho, sobretudo rompendo essa estrutura social, né, que está aí posta há tantos anos, desde o Brasil colônia. Pois é, rapaz, é interessante mesmo, né? Tocou num assunto que me chamou a atenção. Se parar para analisar, a gente vem sendo governado por uma casta, por uma meia dúzia de pessoas aí há anos e anos e anos. E esse desenho eleitoral, principalmente desse 2024, conseguiu demonstrar que há uma insatisfação geral, porque quem carrega o país nas costas é a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora foi na urna e mostrou, falou assim, não, nós queremos dar uma oxigenada nisso, não dá mais para ser sempre os mesmos, né? Não temos reis e rainhas no Brasil, mas parece que é sempre da dinastia deles que vai chegando, né, rapaz? E se puder contar aqui, só né, a tua história, você falou, eu também conheço, é uma história de superação, subindo os degraus da escada social a duras penas e sem conchavo, sem ninguém puxando, é por força própria. Tem acompanhado ali algumas lives, uma advocacia combativa e É, o é, da Cristina, que eu também confesso que eu não a conhecia, né? Comecei a dar umas lidas agora, me surpreendeu de maneira positiva. Eu falei, olha, era isso que a gente estava querendo. Chegou e já sentou ali no segundo turno, e agora eu estou vendo o desespero de outros lados. então. Então, nós dois temos de maneiras diferentes, né? Mas a gente tem uma história assim, como todo brasileiro, né? Eu não costumo me vangloriar, não costumo dizer que sou mais ou menos que qualquer pessoa, porque eu penso que isso não existe. Acho que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história, né? Quem somos nós aí para dizer que uma pessoa tem mais dor que a outra, sofre mais do que a outra? Eu acho que cada um tem os seus desafios individuais de acordo com a sua jornada. Mas eu gosto muito da minha, sabe? Tenho muito orgulho da minha. E quando eu paro para pensar sobre isso, eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, né? Trabalho aos 11 anos de idade numa peixaria, literalmente, né? Trabalhava limpando o chão, é, cortando peixe, vendendo, limpando serra, de serrar peixe, atendendo. Isso com 11 anos de idade, trabalhava de manhã, daí ia para a escola à tarde, daí saía da escola, voltava para poder ajudar a limpar a peixaria e fechar, e isso muito cedo, né? Trabalhei ali por uns 2 anos, e aí depois disso eu trabalhei de entregar.
entregar carta, entregar carta de cobrança, né? O que mais ou menos como faz um carteiro, a gente fazia entregando cartinhas de cobrança no comércio da cidade. Era uma cidade pequena que eu morava no interior do Mato Grosso do Sul, chamada Paranaíba. E aí, e aí lá eu lembro que eu tinha decorado até os nomes de todas as ruas da cidade, né? Nesse trajeto. De bicicleta, ia para a escola de manhã, à tarde, até acabar o lote de cartas, trabalhava entregando cartas essas cartinhas de cobrança, né? Então, era como cobrador. Minha remuneração era um percentual daquilo que o pessoal pagava, né? Dava bem pouco, assim. Depois disso, eu fui trabalhar numa confecção de costura, auxiliar, né, de costureiro. Lá não costurava, confesso que não gostava daquela profissão. Mas eu trabalhava limpando, depois que a costureira terminava a roupa, ficava aquele monte de fiapo, de fios, né? E aí eu era responsável por tirar tudo aquilo, colocar a etiqueta e embalar. Esse era o meu papel na confecção. Depois disso, aprendi a trabalhar com silk screen, que é estampa, né? Fazer estampa de camiseta. E aí eu fazia isso, então trabalhava com silk screen, né? Quem trabalha com isso sabe como é que é. E aí foi um desafio também, foi uma luta. Quando eu cheguei nos 16 anos, aí eu tive a oportunidade de ir trabalhar num hospital. Fui um hospital que hoje leva o nome do meu avô, porque meu avô foi um cara que a vida inteira fez benemerência. O meu avô foi um cara que a vida inteira ajudou muita gente também, e hoje o hospital leva inclusive o nome dele. Comecei a trabalhar nesse hospital como auxiliar administrativo, mas como era um hospital pequeno, a gente fazia de tudo, né? Era auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, fazia de tudo. Era até meio médico de vez em quando, assim, sabe? E aí foi bem interessante, assim, essa minha experiência no... Fiquei quase 2 anos também trabalhando lá, nesse hospital. E aí foi quando eu trabalhava de manhã, estudava de noite, passei no vestibular na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na época, e isso me levou a cursar direito. Foi um feito né, essa aprovação no vestibular, porque ninguém esperava, né? Nas condições, as condições, a formação que eu tive. Estudei mais de 30 escolas na minha vida, ó, né? Somado, assim, não por conta de. Eu morei já em 18 cidades na minha vida, né? Meu pai foi barrageiro até hoje, né? Hoje meu pai tá tocando obra de usina hidrelétrica lá no interior do Paraná. E o meu então a gente mudou muito ao longo da minha vida, foi sempre um grande desafio isso, mudei muito de escola, foi realmente como diz o outro, uma novela a minha vida. E aí foi uma surpresa muito agradável quando eu tive esse sucesso no vestibular, né? Afinal de contas, passar numa universidade pública no curso de Direito, né, era realmente um grande desafio na época, né? Talvez hoje ainda seja, mas eu lembro que na época, nas condições que a gente tinha, era muito difícil. Mas consegui, e até o padre veio me cumprimentar, o prefeito da cidade veio me cumprimentar pelo feito, porque eu fui passar no vestibular da escola pública direto, sem fazer cursinho, sem nada, sabe? E aí foi uma coisa que foi muito legal na minha vida, mudou a minha vida naturalmente. Depois disso, é, começo a estudar, viro um dos melhores alunos da sala, aí faço o concurso para agente penitenciário, né? Esse que você mencionou, e aí então começo essa lida nas unidades prisionais do Paraná. Trabalhei em 4 unidades prisionais, fui dirigente do sindicato por conta do processo de busca, né, de uma estrutura, não é nem reestruturação, de uma estruturação, né, para a carreira, né? Você bem lembra, a gente recebia uma caneta, um colete e se vira, né? Com Era, Deus. era assim, e vai com Deus, é assim que era o processo de formação, né? Hoje a gente tem uma outra realidade e eu tenho muito orgulho porque, de alguma forma, Divaldo, eu estava num processo eu participei da construção desse processo, né, de alguma forma com algum protagonismo, fazendo parte.
né, de grupos pensantes, indo para Brasília, representando a categoria, né, trabalhando com um lobby para que pudesse haver a constitucionalização da profissão, e tivemos êxito 10 anos depois, né, então hoje a Polícia Penal, e eu estava lá nos primórdios, lutando, brigando para que isso acontecesse. Então, para mim foi uma grande é um motivo de muito orgulho essa história, essa jornada. Em 2012, sinto que se encerra o meu ciclo, né? Vem aquela vontade interna de fazer mais, de fazer outras coisas, e aí então peço exoneração, começo a advogar. Felizmente aí tivemos uma boa carreira também na advocacia. Eu digo tivemos porque eu confesso que eu estou relativamente afastado, né? Quando toco os meus processos, mas estou relativamente afastado há algum tempo da advocacia, coisa de 5, 6 anos, porque me dediquei a uma outra atividade, que é uma atividade que eu gosto muito, que é o processo de formação de pessoas, né, aconselhamento, processo de treinamento, desenvolvimento pessoal, através da Fundação Napoleão Hill, né, através dos treinamentos Masterminds. Eu fiz todas as formações, né, dos treinamentos Masterminds. Isso me coloca numa condição muito boa de qualificação, me coloca numa condição muito boa de preparação para que a gente pudesse, então, estar ocupando a posição que a gente teve. E aí, aqui na região metropolitana de Curitiba, são na casa aí de 2.000 alunos, que a gente já formou, né, nesse processo todo, e é uma delícia. E então, acho que toda essa jornada, né, e Deus assistindo isso, e vendo que a gente não para, mesmo com desafios, pandemia, que foi muito desafiante, né, sobretudo porque eu pego e faço essa migração profissional, saio da advocacia e começo a me dedicar aos treinamentos, que é tudo presencial, não é dentro de um ambiente online. É, Foi um grande desafio para mim a pandemia, fiquei quase 2 anos aí relativamente aí impedido de trabalhar e talvez isso seja um dos motivos que me indignaram, né? Acho que a gente viveu um pouquinho do processo ditatorial do que é uma ditadura naquela pandemia, sobretudo aqui em Curitiba, né? E isso é indignante, e tudo que eu quero é que as pessoas não passem pelo que nós passamos naquela ocasião, porque foi terrível mesmo. E hoje eu estou muito motivado com isso. Encontrei uma pessoa que é extraordinária, que é a Cristina. Eu a conhecia também desse processo combativo, né, com a vida. Você vê como que é interessante, né? Uma das coisas que mais eu tenho nojo no Brasil são os processos, é o inquérito das fake news, que eu tive a oportunidade de atuar, e o processo dos presos de 8 de janeiro. Isso é nojento, né? Esse processo do 8 de janeiro, esse inquérito das fake news, para quem é operador do direito, até para quem não é, quem estuda um pouquinho, quem tem um pouquinho de noção de razoabilidade, quando começa a tomar nota do que é aquilo, se enoja, fica indignado com o que acontece aquilo ali. Ali se aplica tudo menos o direito, né? E aí, por conta dessa revolta interna, eu vou te confessar uma coisa, vendo que eu já cheguei a chorar assistindo entrevistas, né, de pessoas do 8 de janeiro, mas assim, ó, de ódio, de raiva, de indignação por conta daquilo. E a Cris foi uma das jornalistas que mais defenderam esses injustiçados em todo o Brasil. Ela fez ela fez lives, ela usou suas redes, ela foi combativa o tempo todo, e eu a conheci por essa ocasião, né? Eu comecei a acompanhá-la por conta disso, de fato, e admirava muito, né? A destreza, né, na oratória dela, na fala, a coragem. Enquanto muita gente estava se acovardando, ela estava lá fazendo o que tinha que ser feito, encarando todo esse sistema podre que a gente tem aí instaurado. E comecei a acompanhar ela, e aí quando o meu amigo me fez o convite para conhecê-la, eu falei, mas é para ontem, né? Vamos que é sempre bom conhecer uma pessoa bacana como ela. E aí foi isso, foi essa trajetória que nos trouxe até aqui. A Cris, né, se você não a conhecia, a Cris ela é filha de professores, né, curitibana nata, né,
quinta geração de curitibanos, que é bem raro, inclusive, É, né? É bem raro hoje. Hoje, quando você faz uma pergunta aqui em Curitiba, 50, se eu não me engano, 54, 56% das pessoas, dos habitantes de Curitiba, não nasceram em Curitiba. E aí, quando você pergunta se você é filho, né, de curitibano, daí esse número já cai para 20%. Se você é neto de curitibano, esse número já cai para 10%. Então, ela representa aí talvez uma proporção de 10 de 5 a 10% da população curitibana, né? Que ela são várias e várias gerações aqui. E aí, formada na Universidade Federal do Paraná, né, 34 anos de um jornalismo também combativo, rodando a cidade, ouvindo as pessoas, né, estando, né, cobrindo grandes matérias do Paraná. Ela, sem sombra de dúvida, uma das principais jornalistas do Brasil, né? Depois que ela migrou para o jornalismo independente, o Brasil ganhou muito com isso, porque daí ela ganha independência, né, para fazer o trabalhar. jornalismo à vontade. Então, é uma pessoa absolutamente incrível, com uma grande capacidade de liderança, um carisma, né, extraordinário. Então, eu penso que nós fazemos aí uma boa dupla. Ela, com essa capacidade incrível que ela tem de liderança, eu chego um pouco com a parte técnica, né, e também com esse olhar diferenciado para a administração. Afinal de contas, trabalhei em escola. Ah, esqueci de falar, tinha passado. Eu Ah, também é passei num importante. concurso, trabalhei um ano pouco em escola também, né? Então, pô, trabalhei em hospital, trabalhei em escola, trabalhei em penitenciária, trabalhei em fórum, sempre lidando, né, com problemas sociais, benemerência o tempo todo. Então, eu penso que a gente faz aí uma boa dupla, uma dupla que vai conseguir fazer uma gestão incrível para a cidade de Curitiba, e eu acredito demais que nós podemos ser referência não só para o Estado, mas para o Brasil como um todo naquilo que a gente vai se propor a fazer. Não, e eu não tenho a menor dúvida, rapaz, que a gente estava precisando dessa oxigenação. Tanto é que eu confesso, fiquei um pouco alheio, estou trabalhando aqui em Santa Catarina. Temos aqui a região norte, belíssimas praias, região litorânea. Então, chego no final de semana, às vezes vou para Curitiba, faço alguma coisa, volto, às vezes fico por aqui. E daí a gente sabe que é sempre os mesmos, né, cara? Eu também participei de algumas reuniões, mas como eu estou mais focado para cá do que para lá, eu estava meio arrefecido. Aí, de repente, quando vi essa notícia, eu vi um trabalho vindo, é igual fazer um pão caseiro, aquela coisa começa a sair uma bolhazinha, começa a crescer, e eu falei, rapaz, olha que interessante, eu vou olhar mais de perto isso aí. E fiquei maravilhado, porque eu conheço bem a tua trajetória, pelo menos desde 2006, 2005, 2006, nós tivemos aquela. Ah, foi chamado pela aprovação do concurso, aí vai num lugar, vai no outro, busca documento e não sei o quê. E depois à frente do sindicato. Precisei do sindicato, solicitei lá o mandado de segurança 2, 3 meses depois que eu já tinha entrado, porque eu também tenho esse espírito do inconformismo, não é da goela abaixo, quero entender por que é assim. E de lá para cá se foram quase 2 décadas, né, rapaz? E eu vendo ali o poder se revezando na mão daquela meia dúzia de sempre, acho que não dá nem meia dúzia, né? Meia dúzia é a modo de falar, né? É 3, 4 que está sempre ali. Eu falei, opa, há uma esperança para o curitibano, rapaz. E estou Pois muito é. feliz com tudo isso, confesso. Eu vi, falei, olha, eu Você não sabe, tenho um você alcance, eu não consigo. sabe naturalmente naturalmente que eu fico feliz por estar fazendo parte do projeto, mas eu te confesso que se eu tivesse apenas na condição de eleitor, eu também estaria feliz com a nossa chapa, né? Afinal de contas, a gente tem aí oportunidade e tem muitas coisas, sabe, Divaldo, que o pessoal não tem a menor noção, assim. Outro dia me perguntaram, Jário, qual que está sendo o seu maior aprendizado, né, nesse processo todo? E eu tenho dito o seguinte, que meu maior aprendizado tem sido que o poder, as pessoas que estão indo para o poder, que fazem parte desse ecossistema, a grande preocupação delas não é com as pessoas, mas sim com os contratos. É uma questão de negócio.
Então, essa é a motivação dessa turma, né? É um processo negocial, não é um processo daquilo que se pode fazer na vida das pessoas de maneira genuína, sabe? E melhorar a vida das pessoas de maneira genuína. Esse pessoal que está há tanto tempo no poder tem, na verdade, eles têm vício pelo poder e absolutamente interesses contratuais. É assim que funciona. E isso é terrível, assim, né? O Brasil ele não pode ser conduzido dessa maneira. O Brasil não pode ser conduzido, né, com esse assenhoramento da coisa pública, como a gente está acostumado. Eu tenho dito que é como se tem momentos assim que eu me sinto como se eu estivesse num sistema feudal, né, onde você tem ali os senhores feudais e nós, população, os vassalos, né, desse pessoal. E assim, e a gente precisa mudar isso. A nossa principal proposta é governança colaborativa, é governar ouvindo as pessoas, é a gente devolver Curitiba para as pessoas. É isso que a gente quer fazer, né? Fazer com que as pessoas voltem a ter o comando de Curitiba, porque hoje nós somos simplesmente é, é, instrumentos nas mãos, né, dessas famílias que vêm se revezando. E quando você faz a linha hierárquica é quase que um processo sucessório que você tem ali, né? Hereditário, assim. Você vem, né? Começa lá com dois, três caras lá lá para trás, e você vem aí aos filhos, os netos, fica todo mundo dentro desse ecossistema. E aí hoje você tem um que é primo do outro, que é irmão do outro, que é sobrinho do outro, que é filhado do. É assim, essa é a estrutura de poder que está estabelecida em Curitiba atualmente e desde sempre, né? Na É. verdade, de vez em quando você tem aí você tem aí alguém que fura isso aí, mas é sempre sem querer, Não, né? Mas sem querer aconteceu. quando eles. Como nós somos um erro do sistema, né? Nós somos Uma um erro do falha, né? sistema. Deixaram a gente chegar, nós somos a falha do sistema. Deixaram a gente chegar, a gente está entrando na Matrix. E aí, Incomoda. Incomoda depois, porque incomoda. normalmente é uma desarticulação. Nem eles conseguem se entender por causa do tamanho do ego. Aí acontece de sobrar essas oportunidades e que não devem ser desperdiçadas, porque a regra é que pessoas que vêm do baixo clero, que trabalham, que têm um histórico de superação e luta, igual tem vocês, não Sim, podem botar a mão no poder. Porque sabe que vocês sim. terão essa visão mais sensibilizada para o lado de quem mais precisa, né, cara? Para o lado de quem trabalha. Então, quando fala, por exemplo, de transporte coletivo, meu Deus do céu, quanto eu já usei transporte coletivo na minha vida, né? Quanto que eu já andei de ônibus circular, de ônibus de linha, quanto que eu já pedi carona na minha vida, eu sei. Então, assim, a gente genuinamente conhece a dor da população. A gente, de fato, sabe o que é pagar uma passagem cara. A gente, de fato, sabe o que é fazer conta, que se eu usar tantas vezes essa passagem, quanto ela vai me custar. A gente sabe o que é isso, né? E então. A gente está nessa luta, sabe, Valdo? A gente está nessa luta para que a gente possa trazer, de fato, mais justiça social, né? Eu acho que a finalidade de um Estado, né, e eu olho dessa maneira, é de acordo com aquilo que está estabelecido na Constituição Federal. A gente precisa garantir dignidade, né? A dignidade, a gente tem que garantir a livre iniciativa, e quando a gente fala sobre garantir a livre iniciativa, a gente também precisa falar sobre garantir os meios de acesso à produção, né, para que as pessoas possam ser aquilo que elas quiserem ser. E na medida que elas, né, possam ser aquilo que elas quiserem ser, a gente vai estar dando liberdade para as pessoas, coisas que a gente não tem, né? A gente está num processo quase que alienante e a gente precisa mudar isso. Eu quero muito ser ferramenta para Mas isso. já é, rapaz. Deixa eu te apresentar. Meu colega foi o meu presidente da OAB em Araucária, Ricardo Escher, morador de Falando com o Curitiba Ricardo. há Tudo bem? muitos anos, tem um clã de amigos e de clientes também, um advogado combativo. Há quantos anos já aí na região, Ricardo Escher? Seja bem-vindo. Bom dia, que alegria em falar com vocês. Estamos aí num processo eleitoral poderoso, doutor Edivaldo, nosso candidato. Que bênção, hein? Tenho Pois é. acompanhado aí os embates. Como dizem, né? É,
A gente está no confronto, mas não na afronta, né? É, é isso mesmo. De alguma forma, a gente está até afrontando o sistema também, viu, doutor Marcelo? Né, não dá para dizer que não dá para dizer que não esteja acontecendo isso também, porque como a gente estava dizendo há pouco, nós somos uma falha no sistema, né? Então, então isso é afrontoso para eles, né? É assim que eles nos enxergam muitas vezes, né? Como uma verdadeira afronta. Mas estamos aqui com a coragem que Deus nos deu para enfrentar E essa luta. Curitiba precisa desse desafio, né? Pegar uma água aqui. A Curitiba, Precisa, ela sempre está na vanguarda em várias coisas. E quando você tem pessoas que desafia, porque você sabe que na vida a única certeza que a gente tem é a certeza do passado, mais nada. A vida é uma incerteza, uma constante todos os dias. E você vence dentro da incerteza da vida. E o presente que Deus nos dá é para que a gente viva o dia após o outro, porque a misericórdia dele se renova cada manhã na nossa vida. eu creio muito nisso, né? Que todo dia de manhã ele nos dá uma nova oportunidade, independente de tudo que já aconteceu na nossa vida, a partir de hoje eu posso ser absolutamente diferente, né? Esse acho que é o grande milagre, né? Do amanhecer, esse é o grande milagre do dia que a gente tem. E a gente tem enfrentado dessa maneira. O nosso grande compromisso é fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem, no momento que a gente tem a oportunidade de fazê-lo, assim. E é por isso que a gente está fazendo uma campanha muito bonita, sabe, com muita gente se voluntariando, muita gente entendendo o que a gente representa, entendendo as nossas propostas, o ataque que a gente quer fazer a essa matriz social que está estabelecida, né? Nós queremos um processo de reformulação, de garantia de acesso, né, às pessoas mais vulneráveis, sobretudo, né? Acho que a gente parte com acho que a gente tem dois pilares, né, dentro da nossa proposta. De fato, ajudar quem precisa ser ajudado e não atrapalhar quem já está crescendo, né? Então, né, porque a gente sabe que tem um Estado que atrapalha, a gente tem um poder público que atrapalha quem está crescendo. Então, vamos deixar o pessoal crescer, vamos deixar o pessoal gerar emprego, vamos deixar o pessoal gerar oportunidade e vamos dar as mãos para quem precisa desse apoio, né? Vamos dar as mãos para quem precisa, né, ser ajudado, né, as pessoas que estão em vulnerabilidade social, as pessoas que estão precisando desse apoio do poder público, a gente vai sim ajudar de uma maneira grandiosa, mas de verdade, trazendo essas pessoas com a possibilidade delas galgarem novos sonhos, elas puderem sonhar, seus filhos, né, terem condições de realizarem seus sonhos aqui em Curitiba sem precisar ir embora, sem precisar afastar famílias, porque a gente sabe que esse é o grande sonho. Nós estamos aqui para, poxa, né? Você mencionou aí a misericórdia de Deus, Deus nos fez para ter vida e vida em abundância. Então, e eu creio que o poder público pode ser uma grande ferramenta, um grande instrumento facilitador para isso acontecer. É claro que cada um é responsável pelas decisões que toma, né, pelas escolhas que faz, porque toda decisão e escolha tem suas consequências, mas eu acredito demais que o poder público pode ser um facilitador para isso Tem acontecer. um ensino que eu aprendi esses dias muito poderoso, que ele fala o seguinte: existe o fácil, o simples e o difícil. O fácil é o que a gente faz todo dia. O simples é o que a gente aprendeu. E o difícil é o que a gente não aprendeu ainda. É, É, e a gente está indo para esse caminho. Me diz uma então, coisa, Estamos. Edivaldo, deixa eu fazer uma pergunta, então, como cidadão e como morador, para verificar se vocês podem atender a população. Você sabe, eu Vamos lá. estava focado aqui na campanha de Araucária até esses dias, agora acabou a eleição. O doutor Gustavo, o advogado, colega nosso aqui, ganhou a eleição. Em Araucária estava com 10 candidatos a vereador. E o prefeito perdeu com o candidato dele, e com 90% de popularidade. Enfim, Eu não passando esse entendi. cenário. A Araucária estava com 10 A candidatos a vereador? prefeito, 10 candidatos a é, prefeito. É que falou eu vereador. falei errado, 280 candidatos a vereador e 10 candidatos a prefeito. Então diluiu, Tá. sabe? 10 é uma beleza, né?
Enfim, eu É, tive a oportunidade de entrevistar quase todos. Eu entrevistei 9 dos 10 candidatos lá no podcast. Eu tenho um projeto, igual o Edivaldo disse, né? Chama Projeto Sabedoria. Foi legal. inspirado em Provérbios de Salomão e a gente vem trazer conhecimento e experiência de vida para que a gente possa compartilhar com as pessoas, né? E daí, Legal. agora voltando para Curitiba. A Araucária, ela fez um trabalho que ela asfaltou toda a área rural. Foram mais de 200 quilômetros de asfalto. Então a cidade, assim, Sim. tá linda, sabe? Tá próspera. E Curitiba, É, desde Araucária tem uma arrecadação invejável, né? tem, mas tudo eu estava conversando com os administradores, eles fizeram projetos e pegaram dinheiro, não saiu do orçamento do município, tudo foi financiamento pelo governo federal. Então tudo foi projetos e a longo prazo vai pagar. Daí, olha só o que acontece. Você vai em Curitiba, você anda na rápida, a rápida, beleza, o asfalto é beleza. Você anda na primeira, você entra à direita ou à esquerda, o asfalto é uma M. Olha, não para falar outra palavra. Daí você vai em várias cidades pequenas do interior, todas são impecáveis. E Curitiba só dá prioridade para as vias de acesso. E você entra em qualquer bairro, assim, ó, vamos passar aqui na região sul. Sítio Cercado, Novo Mundo, Capão Raso, Fazendinha, Pinheirinho, toda essa região do SIC ali, qualquer rua que você entrar, eu moro ali, eu moro no Nelville ali, qualquer rua que você entra é um buraco. Então, é muito difícil e a gente vê uma falta da presença, né? Do poder ali. Então, se tiver um olhar, será bem-vindo, sabe? A população vai agradecer bastante. Os autocenters vão ficar com raiva, né? Porque vai gastar menos o carro e daí vai menos para o conserto. É, Marcelo, o que acontece é o seguinte, é que, como a gente estava dizendo, o nosso sistema político, em especial aqui em Curitiba, ele é praticamente o que a gente chama de é quase um sistema feudal, assim, né? Onde nós temos os senhores feudais e os vassalos e todo o proletariado aqui embaixo, né? Trabalhando para poder é uma política que onde, ao invés de se servir ao povo, se serve do povo, né? Essa é a realidade, é isso que a gente tem dentro desse cenário político que está aqui estabelecido, é contra isso que a gente está lutando. E o senhor traz uma abordagem muito importante, assim, e que é verdadeira, genuína. Nós a gente tem muitas obras que a gente chama de obras eleitoreiras, né? Não são obras que servem para a grande maioria, para a esmagadora maioria da população enxergar, ter uma percepção de que a cidade está muito bem, e aquilo ali faz com que a pessoa, né, a, tende a votar, né, na continuidade, porque tem uma percepção enganada de que as coisas estão muito bem. Só que a gente está vendo aí nas urnas que tem um percentual de pessoas ainda que acaba caindo nessa, né? Mas a gente tem que melhorar, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Está no estabelecimento de prioridade. A gente teve muitos asfaltos no centro que estavam muito bem, que estava tudo muito bem, que não precisava de alteração, e a gente teve um asfalto sendo retirado e um novo asfalto sendo colocado, né? Em lugares que estava tudo maravilhoso, não precisava, não tinha um buraco, não tinha uma rachadura, não tinha nada. A população ficava assim, mas o que estão fazendo aqui? Né? Quantas vezes eu ouvi pessoas falando isso? E aí, por outro lado, a gente vai para os bairros, para as regiões periféricas da cidade, sobretudo, a gente tem ruas que são péssimas e quase que intransitáveis, né? Como bem disse, eu digo que não dá para andar nem de cavalo naquelas ruas ali. E aí, esse é o cenário que a gente tem em Curitiba. Como nós vamos governar ouvindo as pessoas, as prioridades serão estabelecidas pela população, não é o que eu acho. Eu digo que nós não teremos um monopólio da verdade, né? Nós teremos uma governança democrática de fato, onde a gente vai ouvir a população, entender o que se... outro dia a gente estava fazendo campanha e uma mãe que teve uma rua que foi asfaltada agora, mas ela não tem vaga na creche, tem 2 filhos e não consegue colocar seus filhos na creche, está nessa fila de mais de 10 mil crianças aí, e aí ela não tem condição de trabalhar porque tem que ficar com os filhos, e aí aquele dinheiro faz falta, né, naturalmente, no seu orçamento familiar, então é terrível, né, esse cenário todo que a gente está
vivenciando. E aí foi interessante, porque a Cris ela foi muito perspicaz em fazer uma pergunta para ela que foi o seguinte, porque a gente estava na frente de uma casa que estava com asfalto novo, e aí perguntando para ela, o que que a senhora preferia, esse asfalto novo aqui que acabou de sair, ou que a senhora tivesse condição de ter vaga na creche, né? E ela pega e fala assim, 1000 vezes vaga na creche, 1000 vezes vaga na creche, porque se eu tivesse, eu tinha condições de trabalhar, agora eu não posso, a gente está passando dificuldades, entende? Aí é uma pessoa que fica dependendo, né, de Bolsa Família, né, de ajuda do Estado. E o que me parece que isso aí vai ao encontro dos interesses dos governantes, né, desses governantes feudais, porque o que eles fazem é fazer as pessoas se manterem nessa necessidade, né, né, dos instrumentos públicos. Eles não querem dar autonomia para as pessoas. Afinal de contas, se ela começa a trabalhar, ela começa a prosperar, evoluir de vida, gerar mais educação e daqui a pouco ela tem autonomia, né, e não precisa mais dos instrumentos públicos. Mas se não precisar dos instrumentos públicos, como é que eu vou fazer o meu voto de cabresto ali? Então, essa nossa entrada na política é um grito de liberdade, sim, das pessoas, porque é isso que a gente quer gerar. A gente quer fazer que as pessoas dependam cada vez menos dos instrumentos públicos para sua subsistência e para a garantia da sua dignidade. Né? Uma das coisas, né? Quem tem o trabalho como valor sabe que uma das melhores, ninguém quer ganhar nada, mas quer ter condições de conquistar. A gente quer dar condições para que as pessoas possam conquistar o seu destino. Muito bem, rapaziada. Ó, estamos caminhando para a finaleira aqui. Falamos 50 minutos sem ver, hein? Praticamente 50 minutos. Que maravilha. Viu, Edivaldo, conta pra ele quanto tempo demorou a nossa live. Ah, nossa, deu 2 horas, 50 e poucos minutos, né? Quase. Quase 3 horas de Meu Deus live. A do céu. gente fez um bate-papo tão gostoso. O Edivaldo, eu entrevistei ele e ele contou da vida dele, como foi a infância dele no Fazendinha. Rapaz, esse cara tem uma história bonita. Esse cara é guerreiro. O que ele conta de Curitiba é sensacional. Mas não, Olha que legal. teremos novas oportunidades e a próxima eu quero que seja com o vice-prefeito, rapaz. Aí, ó, Aí eu já sei. Aí Vou vamos lá estar no junto, hein? projeto. Aí vamos juntar o projeto Sabedoria, o Edcast ali, levar o Dr. Jair, daí vamos deixar rolar só 2, 3 horas de conversa, agradecendo a população de Curitiba e falando sobre os desafios, muito que a bom. gente sabe que é sempre um desafio pisar num campo que a gente conhece na teoria quando bota o pé lá na prática, mas o importante é o coração limpo e puro que faz a diferença na vida das pessoas. Você ter esse olhar carinhoso, sensível com quem mais precisa, porque foi de onde a gente saiu. Muita gente utiliza a pobreza, como foi dito ali, o voto de cabresto, a coleira invisível, porque se acabar com essa dependência da população com o governo, ele tem menos domínio. E eles têm medo exatamente de perder essa possibilidade de se perpetuar no poder. E quando dá uma falha na Matrix, e que entra alguém lá que tem essa visão diferenciada, todo mundo ganha. Hoje, Divaldo, Você um sabe que estado próspero é um estado que não tem esse tipo de coisa, esse tipo de projeto. Ele não existe. Você tem que fazer igual o doutor disse. Você tem que dar condição para o empresário voar, caminhar, não atrapalhar ele e tentar ajudar o menos favorecido para que ele saia daquele status e ele comece a caminhar sozinho. E quanto menos Exatamente. pessoas tiver nessa linha da pobreza dos invisíveis, a sociedade ela é maior, ela é mais próspera, ela é abundante. Os governos que temos aí perpetuando no poder é como se fosse um sistema narcisista de criar essa interdependência e dizer eu sou a salvação. Tem até alguém que diz que o governo é aquele que vai lá e quebra a perna do sujeito e depois empresta um par de muleta e fala, ó, se não fosse eu, você não andaria. exatamente. E é isso mesmo. E essa é a situação que a gente tem. E assim, ó, e o que é legal é que as pessoas estão cada vez mais cientes do que está acontecendo, né? A Caroline Ardor aqui, né, falando da cidade na região norte, né, que está abandonada, sem zeladoria, ruas horríveis. E aí você vê isso tudo acontecendo, um esforço
e em época de campanha, inclusive você tendo que ter medidas judiciais, porque aquilo que eles não fizeram em 4 anos, eles querem fazer em 6 meses, para poder ganhar o voto e simplesmente continuar no poder. A gente teve ali a linha verde. A linha verde é um caso crasso, assim, é um exemplo crasso da incompetência, sobretudo dessa gestão que está por aí. Porque a gente tem aí quase 17 anos de obra, sendo que nos últimos 8 anos, ou seja, 50% desse período na mão dessa turma que está aí, e quando a gente vai analisar a fundo, a culpa é da gestão, a culpa do atraso das obras, porque contrataram projetos com falhas e mais falhas, quebraram de maneira criminosa empresas e empreiteiras por conta do atraso, né, nas entregas do projeto, o que impossibilitava as empresas de fazer a execução. Só que como eles detêm os meios de comunicação, eles vão na hora da entrevista e colocam a culpa na empresa, né? Coloca a culpa no empresário que está ali. Só que eu tive a oportunidade desse final de semana, doutor, né, e aí é uma coisa que já é da nossa área, de estudar todo um processo, que teve uma decisão do TCU, né, agora em 2023, final de 2023, o Tribunal de Contas da União deu uma decisão dizendo exatamente isso que eu estou dizendo, que o atraso nas obras da linha verde foi de responsabilidade da gestão, que entregou projetos péssimos, mal feitos. E aí a gente tem um IPUC, que é para inglês ver, que é um lugar que está totalmente politizado, é um lugar que você tem ali uma série de cargos, né, uma série de cargos comissionados políticos, que servem ali para simplesmente alocar os amigos dos amigos, e o que é uma vergonha, né? Nós temos que ter uma concepção que, assim, ó, Curitiba, não só Curitiba, mas toda a cidade. Na verdade, nós todos que estamos aqui, nós somos sócios e investidores de uma grande empresa, né, de uma grande empresa chamada União Federal, Estado e Município. Essa é a verdade. Nós somos sócios dessa empresa. E se a gente não tiver clareza disso, a gente não começa a prestar atenção na gestão dessa empresa. É por isso que eu acredito muito em uma das nossas propostas, é o processo seletivo para os cargos comissionados, né, para a esmagadora maioria dos cargos comissionados, né, tem aqueles cargos que a gente precisa de pessoas mais próximas, de confiança, de fato, né, que precisa ser os nossos olhos, mas aqueles cargos, né, aquelas secretarias que demandam de fato o olhar técnico, vai ter só técnicos atuando. A gente não vai brincar com a vida das pessoas, a gente não vai brincar com o dinheiro do pagador de impostos. E isso é inédito. E esse é o grande desespero, porque a gente vai implementar um modelo de gestão que o curitibano vai se viciar, e a gente vai impactar e inspirar as empresas de Curitiba com o modelo de gestão que a gente vai implementar. E isso que é uma coisa interessante, porque esse é o papel do líder, né? E inspirar as outras pessoas a terem determinado comportamento que os levem para um lugar que eles ainda não estão, um lugar melhor do que aqueles que eles estão hoje. E a gente acredita que isso vai acontecer. Então, nós vamos implementar um processo seletivo, nós vamos abrir, né, para todos os interessados que quiserem servir Curitiba, que tiverem no coração servir Curitiba, e aí com a apresentação de currículo, prova escrita, apresentação de projetos, e essas pessoas, então, vão poder galgar aí um espaço bacana dentro da gestão pública e nos ajudar a conduzir essa cidade para um outro patamar. Além disso, a gente vai implementar o Conselho de Notáveis em cada uma das pastas, por processo executivo, para as pessoas que voluntariamente quiserem participar da gestão, dando, né, opiniões, auxiliando nas conduções. Então, a gente vai ter um conselho que semanalmente vai se reunir com os nossos secretários, com os nossos líderes, e esse conselho, que a gente chama de Conselho de Notáveis, formado de 12 a 15 pessoas que venham, né, da comunidade como um todo, né, que sejam representantes de áreas de interesse daquela pasta. Essas pessoas vão auxiliar o nosso secretário, que já vai ser muito bom, a nossa secretária, que já vai ser muito boa tecnicamente, a conduzir aquela pasta e fazer isso, para que a gente não ouça daqui 4 anos isso que o Marcelo acabou de trazer. Aí você tem ruas para inglês ver, mas na realidade aquilo que atinge as pessoas é de péssimo estado. A gente vai ter pessoas trazendo esse feedback e estabelecendo essas prioridades. Então, eu tenho certeza que vai ser um processo disruptivo, né, que a gente vai trazer para a cidade.
Afinal de contas, quando a gente tem pessoas de fora do sistema, né, outsiders, né, chegando, é uma oxigenação, né, nesse modelo de gestão. E tem uma coisa, né, e aí o Divaldo, que foi servidor público também, tem uma coisa que me foi impressionante, assim, nesse processo, nessa campanha eleitoral. O nível de insatisfação do funcionalismo público com essa gestão. Mas, assim, a insatisfação é muito grande mesmo, assim, né, o nível de insatisfação. E isso me chamou a atenção, e aí é um olhar diferenciado que a gente vai ter também para as pessoas que ajudam a construir Curitiba através, né, do servir ao público. A gente vai trazer de volta esse orgulho, né, que esse privilégio que é servir as pessoas através do poder público para os nossos servidores, através de uma valorização adequada, reajustes salariais, que há muito tempo não acontece. A gente quer destravar as progressões da carreira, fazer novos, né? A gente está num momento novo que a gente precisa aumentar e aprimorar a atratividade dos cargos públicos. A gente tem o que a gente chama, né, no mercado de turnover, né, uma evasão muito grande de pessoas que simplesmente passam e ficam pouco tempo, e aí você gera lacunas, né, na gestão, porque você não tem a mão de obra qualificada, treinada ali para prestar esse serviço. Então a gente tem muito trabalho pela frente, mas assim, com o coração cheio de esperança para que a gente possa fazer para as pessoas, né, o que as pessoas precisam genuinamente. Não aquilo que simplesmente eu acho que é certo ou errado, mas entregar para as pessoas e satisfazer as suas legítimas e reais necessidades, coisa que a gente não tem, né, nesse modelo político atual. Muito bem. Pessoal que chegou agora, que não conhece, estou falando aqui com o Jairo. Ele é o candidato a vice-prefeito de Curitiba, está no segundo turno, se Deus quiser vai chegar lá. E meu amigo Ricardo Escher, ali o Jairo falou Marcelo, acho que no começo entrou outro ali que eu falei o nome, criou uma confusão. Ricardo Escher foi o meu presidente, tocamos alguns júris aí também, alguns processos já. E também estamos nessa caminhada, porque não adianta fazer só por nós. Tivemos uma grande trajetória, a vida de certa forma ficou um pouco mais tranquila em relação ao início da nossa caminhada, mas nós precisamos que isso chegue para todo mundo que luta. E nós temos o dever cívico, o dever religioso, para quem acredita numa vida futura, para quem acredita em Deus, de estender a mão para aquele que é o mais sensível na sociedade. E é isso que o Jair está fazendo com maestria, junto com a Cristina. É isso aí. Ô, Jairo, deixa eu te falar uma coisa, só para não atrapalhar muito. Aí em Araucária, o prefeito, ele ficou 8 anos. E ele fez uma revolução aqui, mais ou menos o que vocês vão fazer aí, a hora que vocês ganharem, sabe? Ele mudou toda a cara da cidade dentro da máquina pública, ele criou um monte de procedimento com inteligência artificial. Enfim, ele deu uma roupagem nova para a Araucária. E uma das coisas que ele reclamava muito antes de entrar é que com a demora do pagamento dos prestadores de serviço, e com isso inflacionava o valor do serviço para o poder público. E o que ele fez? Ele acabou com isso. Então hoje o prestador de serviço do município, ele recebe com 2 dias. 2 dias, não tem mais essa. Por quê? Porque é concorrência. Ele paga o valor de mercado, mas paga à vista. Antigamente, você tinha que ir lá as pessoas criavam burocracia para vender facilidades, né? E daí demorava para pagar, aumentava o preço, daí tinha todo um know-how antidemocrático, vamos dizer. Então é uma coisa também de se olhar, sabe? É bem importante isso aí, ajudou muito. E sabe que eu estava... assim, ó, a gente que tem esse olhar de gestão, a gente sabe muito o que representa isso, né? Eu tenho MBA em Gestão Estratégica Econômica de Negócios, tenho especialização em gerenciamento de cidades, né? Então, a gente chega com uma qualificação importante com esse olhar. Então, esse olhar lógico, isso aí é lógica. Quando você paga à vista, você diminui os custos marginais da empresa. Na medida que você diminui os custos marginais para a prestação de serviço, ela consegue cobrar mais barato, né, do serviço público. Na medida que você cobra mais barato, você otimiza a prestação, né, do serviço, a prestação de serviço de contratadas, né, e aí você potencializa a capacidade investidora do orçamento público. Então, a gente muda o jogo, né, de uma maneira muito grande quando a gente consegue trabalhar com eficiência e com a ciência
ciência junto com a gente. E é isso que a gente vai implementar, ciência administrativa. Porque, olha só o absurdo, eu dei o exemplo da linha verde aqui, e assim, é um negócio que é estarrecedor o nível de incompetência, e olha o que essa turma está gerando para nós. Primeiro, por conta dos erros do projeto, olha todo o inferno que virou a vida das pessoas com o caos instalado na linha verde, né, durante todo o período de obras. Segundo ponto, quando você tem uma obra parada, é dinheiro que começa a ir para o ralo, é dinheiro público que começa a ir para o ralo. Então você não tem o bem público estabelecido, você não tem a vantagem, o benefício, né, da obra gerada na vida das pessoas, e aí você tem dinheiro indo para o ralo. Depois, você quebra uma empresa. Então eles quebraram uma empresa que foi, né, que era uma grande geradora de empregos, essa coisa toda, uma empresa curitibana, com muitos e muitos anos, hoje tem mais de 30 milhões de reais em dívida por conta disso. E aí o que é mais interessante? Aí eles vão lá, conseguem comprovar que a falha é da prefeitura, que a falha é dos gestores, e aí o que a empresa faz? Ingressa com ação indenizatória, porque o contrato não poderia ser rescindido da maneira como foi, e aí a gente tem agora, estamos assumindo um passivo judicial de mais de 200 milhões de reais, que se a prefeitura for condenada, eu acho muito difícil não ir por conta do parecer do TCU, que foi lá e sacramentou a responsabilidade da prefeitura, a gente está falando de um passivo de mais de 200 milhões de reais que nós, curitibanos, teremos que pagar. Isso é menos asfalto, isso é menos creche, isso é menos transporte público de qualidade, é isso. Então, esse é o absurdo de uma péssima gestão. E o que é mais ultrajante é que essa turma que fez essa porcaria toda está pedindo seu voto. Né? A gente tem a figura do secretário de obras, que foi um dos grandes responsáveis por esse ultraje, né? Está pedindo seu voto. Então não tem vergonha na cara, essa é a grande verdade, porque fazem o povo de besta. Eu acho que chegou a hora da gente mudar esse jogo, acho que chegou a hora das pessoas darem o recado que esse pessoal precisa dar e defenestrar essa turma do poder público. Esse tipo de atitude que eles fazem e geram esse passivo para o município, essas pessoas não podem mais litigar ou entrar na administração do poder público. E cabe a quem estiver na gestão colocar um basta nisso, sabe? Chamar a responsabilidade deles para que eles arquem com as suas responsabilidades, né? É isso mesmo. Rapaziada, ficaríamos aqui o dia todo. Deixa eu pegar o celular para vocês. Pois é, eu nem sei que hora que é. A gente entrou e eu tenho compromisso agora também. Aqui estamos finalizando o nosso Edcast com uma grande satisfação. Prazer conversar com gente que faz. Eu costumo colocar nos meus posts. Cortou. Meu amigo Escher participou conosco, está cortando aqui essa internet agora um pouco. Mas, pessoal, vamos ficando por aqui, ó. Já é 10h04, eu acredito que a agenda do doutor ele é massacrante, ainda mais nessa finaleira. Do Escher não é diferente, e a minha que estou ausente num compromisso, porque priorizei estar com vocês. E olha quem está comigo. Legal. Ó, pai full time. E aí, garoto? Um abraço para vocês, meus amigos. Fiquem com Deus. E vamos nos reunir novamente depois da vitória, se Deus quiser. Se Deus quiser, querido. Obrigado pelo espaço, vai viu? Ganhar a eleição e vai fazer uma grande gestão para Curitiba. Vai sim. Amém. Vamos juntos. Vamos juntos fazer isso. Um grande abraço. Grande abraço para vocês. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau.